Muito. E aí tem uma questão talvez que a gente pudesse pensar, que é, digamos assim, para também não ser muito pessimista, no sentido de também poder motivar, digamos, a militância, quem tá nos escutando, a não desestimular, né, porque a gente tá vivendo sim num momento em que as coisas estão se tornando mais repressivas, isso é verdade, infelizmente, né, mas ao mesmo tempo a gente não pode isso não pode ser o mote, porque é isso que eles querem, né, que isso nos Com desmotive, medo, que nos fiquemos com paralise. medo, que a gente não vá pra rua, que a gente não então não faça mais a panfletagem, né. Porque veja, se uma vice-prefeita, secretária de segurança, uma deputada do estado, sentiu a necessidade de prender uma militante que tá panfletando, é porque a panfletagem incomoda, não é pouca coisa. Então, isso também, digamos assim, pode nos servir como um elemento oposto. Olha, a panfletagem incomoda, ações de rua incomodam, militância de base incomoda, vale a pena, é um trabalho que vale a pena. Pra gente que tá na militância da base, a gente sabe como é desgastante, você estava comentando, né, a gente tem que mandar imprimir, daí pega o panfleto, quem vai pegar? Daí a gente tem que cortar, daí distribui para os grupos, daí separa os grupos na cidade, etcétera. É um Debaixo de trabalho. sol e chuva. E com a possibilidade de inclusive receber ofensas das mais diferentes, etcétera, mas também bastante, Uhum. recepções bastante acalorosas, né. Mas Exato. enfim, eu acho que talvez a gente pudesse fazer essa ponderação, né, também pra não desanimar, né. Exato. E na verdade, isso é importante, né. Eu acho que a lição que tem que ser tirada disso tudo não é somente do medo, mas é da resistência mesmo, Uhum, né. Isso daqui é um ato de resistência, né, não é só um panfleto, isso aqui é um ato de resistência, isso aqui é um ato de luta, isso aqui é a maior expressão de que nós somos capazes, como classe trabalhadora organizada, como militantes e ativistas dos direitos humanos, ativistas diversos, de que funciona. Né, funciona tanto que eu sou do VAT, né, gente, eu sou do movimento que vai acabar com o fim da escala 6 por 1 no Brasil, uhum, porque a gente vai acabar com o fim da com a escala 6 por 1 no Brasil. Então uhum, eu sou do movimento que começou com isso aqui também, uhum, né. E quando a gente vem para de como assusta eles, é muito importante, porque é uma área de que eles não dominam o trabalho de base deles são feitos dentro das igrejas, dentro dos templos, dentro da né, diversas áreas ali, mas não é feito no cru, no olho a olho, não é feito batendo na porta da classe trabalhadora, não é feito, né, com a verdade, nós temos a verdade ao nosso favor. uhum, Então, sim, o movimento organizado, os ativistas organizados dentro do estado de Santa Catarina estão dando show, uhum, né, e a gente precisa continuar. Nós tivemos sim vitórias, porque quando a gente incomoda as elites, é uma vitória, é um grande avanço pra gente, né, uhum, nós não podemos ser ignorados. uhum. Né, Sim, e de fato nós não fomos. Então, ao mesmo tempo a gente expôs um acontecimento, um estado de exceção dentro de Santa Catarina a nível nacional, o Brasil inteiro viu o que aconteceu. E o sim. Brasil inteiro está discutindo até hoje o Uhum, que aconteceu. Então, é a força, é realmente a demonstração de força e de que quando nós estamos organizados, quando nós estamos unidos, independente inclusive, né, da própria do próprio tipo de esquerda que você se sim, identifica, sim. né, do tipo de organização que você se identifica, e quando a gente se une, a gente consegue sim traçar estratégias para poder atingir o nosso objetivo, que é isso, é chamar a atenção da população, é pressionar de fato contra eles, né, pressionar eles, né, para Sim, que, eles se paralisem, e quem se paralisou dessa vez foram eles. Ela teve uma grande perca, a extrema direita teve uma grande perca com isso tudo. Né, sim, vocês podem ter certeza disso. Então eu acho que a militância é realmente a alma da resistência dentro do campo de esquerdas, dentro do Brasil e principalmente militância radical, porque quem está nas bases normalmente é a esquerda radical, sim, são os comunistas, são os socialistas, sim, né, que estão ali o dia inteiro fazendo algum trabalho de base, né. O sim, movimento VAT está 3 vezes na semana na rua, no sim, Brasil inteiro. sim, Religiosamente 3 vezes por semana, sim, né. A gente tem companheiros e camaradas que estão aqui dentro desse panfleto que fazem um trabalho de base toda semana e todos os dias. E o trabalho de base ele precisa continuar. Eu acho que foi uma grande oportunidade da gente entender que o trabalho de base é importante, além das redes sociais, porque uhum, a narrativa das redes sociais é uma narrativa burguesa, das elites e é a área deles, não é a nossa área, uhum, né. Eles têm esse domínio e a gente faz uma resistência muito ferrenha dentro da rede social. Mas sim, quando a gente vai para a rua, a gente encara no olho no olho. A sim, gente tem um momento ali de segundos ou minutos de conseguir conversar com as pessoas diretamente, uma sim, credibilidade maior, né, sim, então, é isso, eu acho que quem está nos assistindo, sinta-se
motivado, sim, tá, de fato, com esse acontecimento todo, não com medo, eles não podem nos parar e eles não vão nos parar. sim, Isso daqui é só o começo, né, de um enfrentamento que nós faremos dentro de Santa Catarina e dentro do Brasil inteiro sim. contra a extrema direita. E 2026 vai ser uma oportunidade onde nós vamos fazer uma intensificação do nosso enfrentamento. Eu convido você que está nos assistindo, inclusive, para estar baixando esse panfleto aqui, que eu vou disponibilizar lá, A tá, gente pode Thiago? colocar na No vídeo? descrição também do vídeo, É. para baixar o link. Então, vou colocar lá o drive com esse panfleto e Uhum, você que está assistindo a gente, independente da região que esteja, faça a sua impressão e entregue esse panfleto. Você entregando esse panfleto, você vai estar ajudando bastante aí, a resistência dentro de Santa Catarina a sim, lutar contra a extrema-direita e o plano desse capital, né, que sim, tudo começa ali. Então, não é para desmotivar, sim, não é para sentir medo. Pelo contrário, sim, tivemos um efeito muito grande. sim, É porque deu certo, sim, né? Se estamos sendo perseguidos, repreendidos, e isso aconteceu historicamente a vida inteira, né? Eh, então, a vida inteira, quando a gente é repreendido, é porque algo está dando certo, algum efeito está dando dentro da sociedade e a gente não pode desistir. Não sim, podemos desistir da base, não podemos desistir de nós e muito menos da militância e do trabalho importante que a gente faz. E sim, tudo começa aqui. A sim, institucionalidade, ela é somente uma consequência de todo um trabalho de base que é realizado dentro do Brasil. sim, Sem o trabalho de base, não existe uma institucionalidade que lute pela classe trabalhadora. Nem todo mundo que está lá representa a classe trabalhadora, porque nem todo mundo acredita no trabalho de base. Movimentos sociais precisam de ajuda, de apoio cada vez mais. Então, as pessoas que quiserem e puderem apoiar os movimentos organizados, movimentos sociais, movimentos populares, né, ajude, sim. porque vai ser crucial agora para 2026 e para os anos que vêm em seguir. Sim. É, a gente tá de novo, a gente tá num cenário em que, na verdade, não tem nenhuma, perspectiva de melhora, né, a gente tá, na verdade, em geral, tá no sentido não pessimista, mas de mostrar como tem muita Realidade. como tem muita coisa pra gente fazer, mas isso também num sentido de motivar, a gente tem que tirar a bunda da cadeira E para a e ir rua. para o enfrentamento, ir pra rua. Não E só em ato, tá, é, Thiago? É importante sim, dizer, porque as pessoas elas têm um prendimento, principalmente aqui no nosso estado, de que os atos é suficiente. Não, gente, o ato de rua ele tem que ser uma consequência de um trabalho de base. Ele não tem que ser apenas o trabalho, da militância. "Ah, eu sou militante porque eu vou para os atos". Não, uhum, você não é um militante ativista enquanto você não estiver fazendo um trabalho de base contínuo, sim, né. Então os atos pontuais são muito importantes, uhum, extremamente importantes, né, porque uhum, massivo e tudo mais, mas o trabalho de base ele tem que vir anteriormente. A consciência da classe trabalhadora precisa ser disputada nas bases, sim, né, e a gente precisa fazer essa disputa, porque é a hora do despertar. Se sim, eu me perguntar o que que a gente precisa fazer em 2026 agora, para fazer esse enfrentamento, é, de fato, despertar e ocupar. sim, Essas são as palavras, é despertar e ocupar espaços. sim, Então, isso a gente não faz só de forma pontual, quando a mídia burguesa, né, a mídia ali, uhum, faz esse levante, uhum, ou venha uma convulsão social momentânea. A uhum, gente faz através de um trabalho de formiguinha do dia a dia, o arroz com feijão, dentro do trabalho de base, dentro da sua comunidade, dentro do teu bairro, dentro da tua rua, né, você fazendo essa resistência, se organizando ali. sim. E tem uma questão que é interessante, e por isso que é importante para a gente estudar muito a história, sempre estar estudando a história, que é nos momentos em que as coisas parecem que não têm saída, é geralmente onde surge uma saída, né? Então, Oportunidade. então assim, as coisas estão, não quero mentir, as coisas estão difíceis, as coisas estão muito graves hoje, não só em Santa Catarina, no Brasil, mas também até no mundo a gente poderia estender, mas é inevitável, em algum momento vai estourar, em qualquer momento pode estourar, e a nossa função é estar pronto, né? Então, tá na militância de base é poder, inclusive, criar uma estrutura na qual, quando estoura esse tipo de ação, a gente consiga fazer com que esse estouro, essa ebulição, sirva para um propósito estratégico mais interessante, né? Uma das questões que a gente está para debater, eu já vou abrir aqui contigo, mas a gente espera debater em breve, por exemplo, é o caso do processo chileno, né? Ninguém esperava, assim como ninguém esperava 2013 no Brasil, mas estoura. Ninguém esperava a Primavera Árabe, mas estoura. Ninguém esperava a Revolução Russa, inclusive.
Tem o escrito famoso do Lenin, né, eu acho que uns 40 dias antes da revolução ele estava: "Ah, eu vou morrer e não vou ver a revolução". Dá uns 40 dias estoura a greve das trabalhadoras, né, e que vai desenrolar todo o processo. Então, assim, as coisas estão graves, é verdade, mas em vários momentos quando as coisas estão graves, o problema vai estourar, porque o capitalismo ele é contraditório, né, então vai surgir esses movimentos e a gente tem que estar pronto, então tem que estar na militância, tem que confiar na militância, né, e que isso vai trazer resultados. E é interessante da panfletagem, porque você estava comentando sobre as redes sociais, a panfletagem, é, porque de fato, na panfletagem tem uma característica humana, no sentido de que, às vezes a gente pega uma galera mais reacionária, que não quer papo, que eventualmente até ofende, etc. Mas, cara, tem coisa muito boa, assim, das panfletagens, do tipo de você poder conversar e, inclusive, sentir na particularidade da pessoa, né? Eu lembro, por exemplo, quando a gente panfletava sobre questões da universidade, sei lá, de um trabalhador falar com a gente, poxa, eu queria muito que a minha filha entrasse num curso de biologia, etc. Eu tô motivando ela, mas as coisas estão difíceis, então você conversa com alguma coisa. Ou sei lá, quando a gente estava fazendo uma atuação sobre o hospital universitário, sobre ia fechar, etc. E uma pessoa vai lá e relata, poxa, de fato, eu sofri isso, teve um parente meu que precisava, não conseguiu. Então tu vai criando uma rede, inclusive de solidariedade, né? Que vai ser mais ou menos, é a nossa esperança, né, de luta. Então, acho que a panfletagem tem essa característica, né? Porque você estava falando, bom, a rede social tem uma limitação, né? A gente até consegue entrar, etc, mas a gente não tá no nosso território, né? Tem dono a rede social, né? E donos muito bem oligopolizados, muito bem estruturados, né? Então, agora a rua a gente ainda, em algum aspecto, a rua ainda a gente consegue disputar com mais abertura, digamos assim, né? As casas, os bairros, as fábricas, etc, né? As portas de fábrica, pelo menos. É, eu acho interessante porque não é só um combustível, né, para que a gente tenha uma estratégia, crie uma estratégia de resistência, mas também é um combustível para dentro da militância, né? Nós vemos um momento onde o movimento social, o movimento popular, né, as pessoas que vão para a rua fazer esse trabalho de base estão totalmente precarizados, também dentro da própria militância, e muitas vezes cansados, né? Porque a gente faz enfrentamentos muito sérios e graves, né? Sim. E, atos como esse, a gente está em contato direto com o ser humano, com, né, com outra pessoa ali, faz com que a gente também se encha, né, que a gente também tenha uma motivação maior de lembrar o porquê que a gente faz aquilo. Sim. Então, quando a gente escuta uma história de uma família, né, de uma mãe solo, né, de uma trabalhadora, de uma pessoa ali que já sofreu alguma dor, está sofrendo alguma dor, a gente consegue compreender o porquê que a gente faz isso. Uhum. Então é importante o trabalho de base por causa disso, sai da superficialidade, você entra dentro de si mesmo e consegue se reconhecer mais ainda, isso faz com que, inclusive, a militância se radicalize mais ainda. Sim. Né, então o trabalho de base é extremamente importante, né, por diversos motivos. Eu poderia estar aqui falando várias vezes por que que é importante estar nas bases. "Ah, mas panfleto é uma coisa tão", as pessoas falam, né, "panfleto é uma coisa tão, né, Século XX, antiga. século Nossa, agora a XIX, gente tem as redes sociais". É interessante, as redes sociais é importante, a gente Sim. precisa ocupar esses espaços, a gente precisa estar lá fazendo uma resistência, mas o trabalho de base é fundamental, é você humanizar esse processo. E a Uhum. gente vive num período de desumanização, de coisificação do ser, Uhum. né, aonde esse trabalho de base faz esse enfrentamento direto, Uhum. né, dentro dessa e preenche essa lacuna, Sim. né, é um trabalho de humanizar mesmo as pessoas do Sim. outro lado, elas se sentirem humanas e você como militante também se sentir humano, Sim. né. Então é importante nesse sentido, sabe. Sim, Eu sim. acredito nisso. Sim. E é O isso. Gramsci que sentia inveja, né, das igrejas, porque ele dizia: "Olha, se a gente tivesse o potencial de articulação que as igrejas têm, no sentido de ir para os bairros, ir para a família, ir para o tete a tete, né, conseguir congregar cada um, Exato. a gente estaria muito bem", né. O Gramsci sempre pegava a situação das igrejas para Estratégia mostrar: da "Olha". extrema direita, né. E Sim, foi uma estratégia nossa sim, também com as igrejas católicas, a gente tem sim, que lembrar disso. sim, sim, Né, nós tivemos essa estratégia também com as igrejas católicas e e ocupando espaço estratégico dentro das comunidades, isso na década de 90, né, década sim, de sim. 80 e tudo mais. E Uhum. hoje em dia a gente perdeu isso. Sim, E aonde nós não estamos, eles estão. sim, Então é tão importante ocupar por esse motivo. E o sim, trabalho de base ele é o primeiro contato com a rua, é o primeiro contato com essa ocupação, né, que a gente precisa fazer. sim, Né, e quando a gente fala de revolução, não adianta ser um militante revolucionário apenas na ablação, né, na falação ali, né, num sim, contexto teórico, sim, né. A prática e a teoria, ela tem que caminhar juntas, não sim, existem individualmente, não elas, né, não sim, existem individualmente. Então, se você é um militante revolucionário, uma militante revolucionária, um ativista revolucionário, uma ativista
revolucionário, você precisa entender que a revolução, inclusive, já começou. A revolução ela começa através da disputa da consciência da classe trabalhadora, e a gente está fazendo esse trabalho dentro do Brasil, sim, e do mundo sim, todo. A gente está disputando cada implosão ali e convulsão social, mesmo que mínima, que vai acontecendo, a gente vai expandindo a consciência da classe trabalhadora, né. sim. A revolução ela não vai ser algo, um fato isolado, marcado num relógio para tal dia que vai acontecer, né. Como você falou, ela vai acontecer a cada momento, mas existe um processo, né, até que esse momento aconteça. A revolução ela é diária, Rosa Luxemburgo falava muito sobre isso, sobre o despertar da consciência, Uhum, né, e que de fato existe, né, essa luta da consciência que, a nossa guerra inicial tem que ser na disputa da consciência, e de fato a gente já está fazendo esse trabalho. E ele sim. precisa ser intensificado cada dia mais, né, ele precisa ser radicalizado cada dia mais. Quando a gente fala de radical, a gente tem que falar realmente sobre a raiz do problema. E uma coisa, Thiago, que eu vou falar aqui também, é, os nossos discursos, Uhum, né. A gente precisa trabalhar bastante os nossos discursos para nos aproximar o máximo possível da população, né, e principalmente da população mais carente, as pessoas que estão em situação de vulnerabilidade. sim. Então, como ser um revolucionário no século XXI, né, no meio disso tudo, quando a linguagem, ela se intensifica como uma ferramenta de opressão e Uhum, alienação a nível internacional, né. A linguagem sempre foi sim, uma ferramenta, sim, né, nesse sentido dos fascistas e tudo mais, sim, né, e a gente precisa resgatar isso. sim. Precisamos fazer as pazes com a nossa história, com a nossa linguagem, nos aproximar da classe trabalhadora, não como distantes da classe trabalhadora ou salvadores da classe trabalhadora, mas também fazendo parte dessa classe trabalhadora e nos entendendo como parte. Sim. Nós falamos sempre, classe trabalhadora não está se reconhecendo como classe trabalhadora. E você, Uhum, militante, ativista que está do outro lado, você se reconhece como classe trabalhadora? Porque se você se reconhecer como classe trabalhadora, você vai conseguir expressar para aquele trabalhador, aquela trabalhadora que precisa ouvir, né, uhum, sobre a revolução de uma forma didática, né, vai conseguir a atenção dessa pessoa, sim, porque é de igual para igual, sim. Dá pra né. usar a frase da Angela Davis e adaptar, né, porque ela fala: Exato. "Bom, não adianta não ser racista, você tem que ser antirracista. E ser Não adianta ser antirracista. de esquerda, você tem que militar, né, você tem que atuar, você tem que colocar a mão na massa", digamos assim, né. Cara, eu gostei muito da conversa, eu da minha parte tinha das questões que eu queria saber, eu acho que mais ou Yeah. menos eh, tá bem entendido, assim, foi bem importante te receber aqui porque enfim, vou reforçar de novo o ponto, né, tipo, é uma questão muito, pertinente pra gente se debruçar, pra gente olhar, e que bom que teve a repercussão, né, porque poderia não ter tido a repercussão no Exato. nosso campo, né, o bom que você gravou na hora, né, então, tipo, isso ajudou bastante a ter um material pra divulgar, então logo depois eu acho que quase na mesma hora já surgiu várias pessoas, Hum, divulgando também, e eu acho que isso ajuda, né, porque tem uma coisa que a gente no movimento estudantil, a gente sempre debatia isso como, uma das nossas poucas armas, a gente não tem muitas armas para se defender, mas uma das poucas armas é nunca ocultar, mas sempre expor, né, então, a gente sempre exato. deixar as coisas mais transparente possível, então se tem um risco de acontecer alguma coisa, ou se algo tá à beira de acontecer ou tá acontecendo, a gente tem que expor, tem que divulgar, porque é só a massa que vai nos, poder contribuir, né, então, pra porque se tu tá isolada, se ninguém nem sabe que aquilo aconteceu, sabe-se lá qual que era o procedimento que poderia ocorrer contigo, né. Então, o fato de ter já uma repercussão já contribui. Eu acho que isso pra gente também é uma arma, né, ficar sempre com essa questão em mente, né.